Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui na Deste luta. grande pod. A Continuamos, luta ainda não continua. desistimos. A luta continua. E temos mais do que os 3 ouvintes que esperávamos inicialmente. Por isso está já a sucesso. Como é que estás, Cláudia? Eu estou bem, estou um pouco cansadita porque acordei com o moço a bater bolinhas contra o muro aqui ao lado. Eu estava a dormir profundamente. Também acordei. Foi um bom despertador. Ai, as crianças. Não, mas o moço é Mas simpático. pronto, mas agora já bebemos um café, já comemos uns já. ovos mexidos e uma torrada. Uma torrida-se. E portanto já estamos aqui cheios de energy para falar deste episódio que é sobre o quê? Ora bem, hoje decidimos trazer-vos aqui algumas ideias de livros que passaram a filme ou a série e vamos dar um bocadinho a nossa opinião de livros que gostámos que tivessem passado a filme ou série, de adaptações que não gostámos assim tanto. Depois temos alguns livros que gostávamos de ver adaptados e finalmente temos filmes dos quais nunca vamos ler o livro. Portanto, I leave the floor to you, Andreia. Queres saber uma curiosidade curiosa? Diga. Sabes quem é que foi o autor com mais livros adaptados até hoje? Espera. Let me guess. Eu vou dizer Stephen King. Está certo! Está certo! Está certa! Agora, É mesmo. soltem a parede. Olha, viste como eu sou... Não, eu estava a pensar porque lá está o gajo tem imensas adaptações, não só para filmes, como também para séries. Exatamente. E alguns, se eu não me engano, já têm tipo 2 versões. Acho eu. Acho que sim, não sei, já não me lembro. Tenho a ideia. Nunca vi uma série dele, pronto, Eu também não. adaptada de livros Nem dele. série nem filme, na Filme verdade. já, Pois. já, e tem aqui. Mas é assim, para os nossos ouvintes perceberem, o conteúdo cultural que eu consumo menos na vida são filmes. Só quando venho ao agregado familiar da Andreia é que levo com uma cinema night, mas tirando isso é difícil. Mas olha, viste, acertei. Se isto Muito bem, fosse muito bem. o Levaste- Joker do Palmeirim, Levaste pumba. um queijinho. Ai não, no trivial da vida. Então, eu tenho aqui Força. duas boas adaptações, trago 2 livros que considerei que tanto a adaptação para filme ou série foi positiva. Nice. O primeiro que eu tenho aqui é o Call Me By Your Name, é um romance LGBTQ+, ou mais, Mas pronto, eu vou ser assim. LGBTQ+, Isso. de 2016, não, espera, desculpa, 2007, o livro é de 2007, o filme foi Por acaso adaptado não para tinha filme. ideia que o livro era tão antigo assim. É. Ok. O livro de 2007, escrito por André Aciman, acho que é assim que se diz, foi adaptado para filme em 2017 e foi realizado por Luca Guadagnino. Foi o Lucas, pronto. Luca. A história passa-se em Itália, no início dos anos 80, penso eu, e gira em torno do relacionamento entre o Hélio, que tem 17 anos, e o Oliver, o estudante, um gajo que vai fazer um estágio É em um Itália. Erasmus da vida, pronto. Quem me dera. Eu tentei, mas a FECUL não me Mesmo a deixou. sério. O Oliver tem 24 anos e está então a fazer um estágio com o pai do Hélio. Eu acho que era tipo em É história. tipo mentoria, uma espécie de Na mentoria, área de sim. história, ou os clássicos, acho que era clássicos. Ou até. arqueologia. Era coisas uma, assim, sim, pronto. parecida. Esta adaptação foi protagonizada por Timothée Chalamet. Acho que. Não, eu acho. Chalamet mesmo? Pá, Não Chalamet? Chalamet, whatever. Chalalindo. E foi interpretado por Armie Hammer, que fez de Oliver, e o Timothée Cuidado Chalamet. com o Armie Hammer e com o canibalismo, é? Pois. Que ele vai dar-vos uma trinca sem vocês darem conta e olha. E bem deu também no filme, não é verdade? É no pesco. Entendedores entenderão. Então, a minha review, eu achei uma boa adaptação, pronto, tendo em conta que está aqui no meu top 2 de boas adaptações. Yes. Porque, assim, apesar de não incluir tudo o que está no livro, é sempre complicado tu teres tudo o que está no livro Certo. exposto também em filme. Captou a essência do livro, que é basicamente a relação entre estas duas personagens, o que eles construíram, como eles exploraram a sua relação, sexualidade, pá, e os sentimentos, principalmente o Hélio, um rapaz de 17 anos. Sim, está acaba a por ser um começar. bocado o coming of age também, Yeah. nesse sentido. Exatamente. E pá, acho que captou super bem tanto o livro como o filme.
a primeira relação, tipo, o primeiro amor, todas as Certo. nuances, Todo aquele entusiasmo inicial. Sim, tipo, a vulnerabilidade que uma pessoa que nunca foi, pá, não tem historial de relações tem na sua primeira relação, que é sempre diferente. Certo. E acho que essas subtilezas foram muito bem conseguidas. Outro plus é que o livro passa-se no sul de Itália, a maior parte, pelo menos. Eu acho que é no sul, não é? Tem Pelo menos é tipo, mais... tinha praia e assim. Sim. É costa, pronto, pelo menos. Pronto, passa-se no sul de Itália e tem... O livro descreve paisagens lindíssimas e um setting lindíssimo. Yeah. E o filme não desilude. Eu acho que o filme ainda consegue elevar ainda Yeah. mais a fotografia Eu vou-te ser sincera, do coisa. eu não vi o filme, mas... A sério? Não, nunca vi. Só vi tipo trechos no YouTube. Nunca vi. Ah! Yeah. Podias ter Eu dito. já tinha dito, acho já não eu. me lembro. Nunca Temos que vi. ver. Mas li o livro e quando eu estava a ler o livro, basicamente, na minha cabeça, sabes aquele momento em que o sol está a bater na água e está a fazer tipo imenso brilho, tipo na água do mar? O livro para mim tem tipo um filtro só desse brilho de sol na água. Quando eu estava a ler, estava sempre a imaginar dessa forma. Portanto, dava muito essas vibes e acho que o filme segue um bocadinho também. Sim. O mesma filme é muito verde. Cores muito tem vívidas. um Eu filtro gostei muito. verdoca. Gostei bastante. Apreciei. Tenho aqui. Eu espero, estou ainda não vou a lado nenhum. Eu vi o filme primeiro e depois. Sério? Por isso é que eu considerei isto uma boa adaptação, porque Ok. eu vi o filme primeiro, deu-me vontade de ler o livro, eu li o livro e continuo a gostar tanto do livro como do filme. Tipo, não fiquei desiludida com ambos. Obviamente que o livro tem mais detalhes, entra mais em profundidade em certas cenas, que o filme, aliás, não acaba por fazer. Mas para um filme e um livro coexistirem a nível de gosto, para mim, achei uma boa adaptação. E eu acho que há uma coisa que o livro faz muito bem, lá está, não tendo vendo o filme, não tendo vendo? Não vendo? Bom, não vi. Acho que uma coisa que o livro faz muito bem é os momentos em que tu estás dentro da cabeça do Elio. Sim, porque o livro é o É point narrado, of view, exatamente. exato. O narrador portanto, há é muita o coisa que não é verbalizada e que não é vocalizada, mas que tu estás a acompanhar dentro da mente dele. Sim. E acho que isso o livro faz muito bem. E o filme também. O filme consegue captar essas micro-expressões que se nota. Tenho só a dizer que o filme está bastante fiel ao livro, ainda que há uma parte no livro que é principalmente a viagem a Roma que eles fazem, os dois, também acontece no filme, Sim. mas acontece muito mais coisas e é muito mais explorada no livro. Ok. E a cena icónica do pêssego também difere do livro para o filme. Lá está, essa cena foi uma das que eu fui micar na altura no YouTube e também fica com essa sensação, se bem que acho que pronto, também foi bem representada no filme. Sim. Mas tem outra dimensão. Fazes tu agora a próxima? Vou eu. Então, o primeiro livro que eu trago aqui das boas adaptações é o Gone Girl, da Gillian Flynn, acho que é assim que se diz. O livro é de 2012, o filme é de 2014, do David Fincher, e temos as duas personagens principais, a Amy e o Nick Dunne, representados pela Rosamund Pike e pelo Ben Affleck. Basicamente, para quem não conhece a história, o Gone Girl é eu considero um thriller psicológico, em que nós somos apresentados a este casal, o Nick e a Amy, e no início do livro a Amy está desaparecida. No início do livro e do filme. Juliana está Está desmaiada e foi abandonou, daí o Gone Girl em português é em parte incerta, que acho que, valha-me Deus, as traduções nunca são muito bem feitas. E pronto, basicamente, para não dar muito, porque acho que, aliás, o Gone Girl é dos meus livros favoritos, pela forma como está escrito e como nos é apresentada a história, portanto, acho que... Desculpem. Phoebe! Sinceramente, não. Novamente, interrupção de cão. Mas pronto, estava a dizer que acho que para quem quer ver o filme ou ler, acho que faz muito sentido não se saber muito da história e da dinâmica. Na minha opinião, eu prefiro eu prefiro o livro ao filme. Eu li o livro primeiro e acho que o livro cria muitíssimo mais suspense e faz o reveal daquilo que se está a passar muito mais lentamente do que no filme e, portanto, cria-te muito mais envolvência para a dinâmica toda. Eu acho que quem for ver o filme primeiro não vai querer ler
Sou o eu! livro. Pronto. Eu tenho... Esse foi um dos filmes que eu tenho aqui, que é filmes que nunca vamos ler os livros. Pronto. Porque eu vi o filme e na altura ainda nem sabia que aquilo era a adaptação do livro. E como eu gosto muito do Fincher, fui. E eu adorei o filme. O filme está muito bom. Eu adorei. Tipo, é um grande filme. Grande filme. A Rosamund Pike eu acho que é brilhante a fazer da Amy. Toda a aquilo é dinâmica ridículo. daquele filme está excelente. A questão é, já está estragado. Para mim, É isso. o plot, o bom daquele filme que quando eu vi pela primeira vez foi tipo Exatamente. tão né, agarra-te tanto, mas o plot para mim para o livro já está É está isso, eu acho estragado. que é Portanto, eu daqueles... nunca vou ler. Exatamente, ou seja, por exemplo, enquanto o Call Me By Your Name, tu não tens muito plot, é just vibes. É E isso. portanto, tu podes absorver a história de outra forma quando lês. Quando tens uma história tipo thriller ou policial, ou que seja, que exige um plot twist, que é o caso do Gone Girl, a partir do momento em que o sabes, não vais obviamente querer ler outra vez aquela história porque já a conheces. Mas eu aconselho vivamente quem nunca viu o filme que leia o livro primeiro, porque eu acho que a experiência é muito mais intensa. E depois é engraçado fazer o paralelismo para a forma como foi representado no filme. Mas acho que está mesmo incrível. E assim, o Ben Affleck também é ótimo, porque como ele tem sempre aquele aspecto meio banana e o Nick Dunne também é meio banana, está perfeito para o papel. Pronto. Bora, amiga, dá o teu segundo. O meu segundo, Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. E isto considerei uma boa adaptação. O livro saiu em 2019 e a série saiu em 2023. Saiu este ano, dia 3 de março de 2023. Nos meus pois foi. Pois foi. Sim. Daisy Jones and the Six é um romance de Taylor Jenkins Reid que segue a história de uma banda de rock. Na Inspirada em Fleetwood Mac. Exatamente. Era uma banda de rock, pronto, dos anos 70. E é contada de um formato peculiar porque é tipo... Vais espirrar? Oi? Oi? É contada num formato peculiar que é em formato de entrevista. Pronto, não é uma narrativa geral, Tipo, não é um point norma. of view, não é Exato. narrador externo. Pronto. É contado em estilo de entrevista, como se fosse tipo guião, tem as personagens e pronto, é uma entrevista em formato de entrevista com os membros da banda, que ao fim de 20 anos, penso eu, se voltaram a juntar para fazer esta entrevista e explora, pronto, depois todos os temas que tem num rock and roll, né? Amor, música, sex, drogas, drugs, vai com exato. tudo, pronto. Não é o meu favorito de Taylor Jenkins Reid, tá? Tipo, é o meu segundo favorito, porque eu como li o Seven Husbands of Evelyn Hugo primeiro, eu gostei. Eu acho que o primeiro da Taylor Jenkins Reid que tu lês acaba sempre por ser o favorito. Sim, mas foi o meu segundo favorito. Pronto, tá. Achei o formato Leste diferente. mais algum? Claro que li. Qual? Carrie Soto is Back. Pois é. Eu é que só fiquei naqueles dois, está bem. Gostei bastante do segundo e a adaptação em série que foi feita pela Amazon Prime. Este ano não ficou aquém do livro em si. Também o formato ajuda para ser uma adaptação fácil. Dado que em modo entrevista não tens grande depois adaptação. intercalando com os flashbacks daquilo que está a ser narrado. E é assim, eu não achei que tivesse começado da melhor forma, até que nós vimos o primeiro episódio. Foi o primeiro. Só o primeiro. Foi o primeiro. Foi só o primeiro. Foi só o primeiro. Nós vimos o primeiro episódio juntas. Ela continuou, eu abandonei. Pronto, aqui vem. Porque eu achei os dois primeiros episódios muito apressados e as falas muito... tipo, tensas, muito encenadas. Não achei natural. Tipo, o diálogo eu achei que era quase fluido. tipo o teatro canastrão dos morangos com açúcar em 2000, em inícios de 2000. Os dois primeiros episódios foram um bocado assim, mas depois, quando começou a entrar... Porque foi mais numa de dar contexto... do contexto inicial, que é assim... Sim, e provavelmente também poderiam querer representar um bocado de... Aquilo era o início das entrevistas, ainda estavam todos um bocado tensos, se calhar pode ter sido nessa ótica também não estarem muito soltos para contar a história, mas sim. Mas à medida que fomos prosseguindo na série, as dinâmicas entre as personagens, o background de cada um, as relações entre cada um, pronto, aí já começou a ficar muito melhor, muito mais natural. Agarrou-me, a partir do terceiro episódio eu já estava tipo, quero mais. E cheguei ao último e derramei uma lágrima, confesso. Qual é que foi a tua opinião sobre o fim? É que eu tenho amigos que me disseram uma coisa que queria ver se fazia match contigo. O fim
eu achei... Imagina, não foi igual à série. Eles alteraram ali Certo. certas coisas. Esse é um dos pontos. Mas por eu ter vertido uma lágrima, é porque gostei. Ok. Acho que o momento final entre... tipo, o momento em palco entre a Daisy Jones e o Nick Dunn. O Nick Dunn? Não, o Nick Dunn é do outro. Bem, O Billy já está Dunn. Porque são os dois são irmãos. Irmãos. A relação entre eles no palco no último concerto que eles deram foi muito emotiva. E acho que nesse aspecto a atriz que faz de Daisy Jones, que é interpretada pela Riley Keough, que é um fun fact, é neta do Elvis Presley. Ok. Ela tem um vozeirão incrível, fez tipo uma excelente interpretação da Daisy Jones, acho que foi um cast tipo excelente, mesmo spot on. E lá está, ela levou essa emotividade toda para essa cena e eu gostei muito, acho que foi um bom fechar, apesar de não ser igual ao livro, foi um bom fecho da série, para o que eles estavam a construir, acho que foi adequado. Ok. Outro feedback que me deram sobre isto foi o facto de terem dado mais importância à Daisy do que ela merecia. Ou seja, tipo, não terem valorizado tanto o Billy, agora já ia dizer também Nick. O Billy na ótica de, pá, ele foi um gajo que tentou sempre impor limites quando percebeu que estava, tipo, a extrapolar aquilo que era a relação com a Camila para o lado da Daisy, tipo, ele tentou impor limites, a cena do parar de beber, pronto, aquilo que este meu amigo me disse foi que achava que se deu muito mais spotlight à Daisy do que era suposto no fim do livro, Sim, do filme. Acho que de facto isso aconteceu, mas não sei, eu não senti. Porque a dinâmica entre a relação do Billy com a Camila também foi muito bem explorada. Então eu não senti tanto essa coisa. diferencial. Sim. Só mais aqui uma curiosidade não hesite. engraçada, que é no livro nós temos a parte final, que é só a letra das músicas do álbum. Pronto, eu achei isso muito engraçado, porque é um álbum que se vai falando ao longo do livro. E que efetivamente agora é o mesmo álbum. Exatamente, era esse o ponto curioso, que é, eles para a adaptação na série, fizeram o álbum, mesmo tipo, um álbum normal de música, e está no Spotify, podem ouvir, eu já ouvi algumas vezes. Pá, as músicas também achei que foram muito bem conseguidas. Gostosas? Gostei muito, sim. Pronto. Então vou dar uma chance. Ora bem, então para a minha segunda boa adaptação eu trago nada mais nada menos que Normal People da Sally Rooney. O livro é de 2018, a série de 2020 e saiu nos Estados Unidos na Hulu, mas cá em Portugal eu não sei se ainda está tipo no Disney Plus como tem a Hulu, Não, eu vi na HBO. Era na HBO, Pronto, na HBO. então Ou há de ser num HBO sítio ou noutro. HBO se forem velhos. E aqui na série temos o Paul Mescal como a interpretar a personagem principal do Connell e a Daisy Edgar Jones a representar a Marianne, que é a mesma atriz que vai fazer da personagem principal, já fez no Where the Crawdads Sing, que em português é Lá Onde o Vento Chora. E portanto, e são duas personagens completamente distintas a nível físico e de história, e portanto acho interessante depois ela ter derivado para aquela personagem. Para quem não sabe, Normal People, pessoas normais, como o nome indica, é sobre pessoas que são absolutamente banais e sobre a sua interação entre eles. Neste caso, a Marianne e o Connell, em que nós seguimos o seu affair amoroso, que aquilo na verdade às vezes é relação, outras vezes não é relação, eles vão e vêm ao longo da vida entre o high school e o fim da universidade. Secundário. Sim, secundário. High School Desculpem, Musical. olhem, eu falo muito inglês e às vezes sai-me. Mas sim, fim do secundário e fim da faculdade, entrada no mercado de trabalho. E como é costume, a Sally Rooney, pronto, ela gosta de explorar a complexidade das personagens, não é? É isso, ou seja, nós basicamente focamos muito mais no contexto de cada um deles e como é que eles se transformam nas pessoas que são e como é que isso afeta a interação que eles têm entre eles. Temos muitas passagens de insegurança na comunicação que eu acho que são bastante reais. Todos nós já passamos por momentos em que queremos dizer alguma coisa a outra pessoa, mas não dizemos ou por medo ou porque achamos que ela não vai compreender e no fim acabamos por falhar nas nossas relações simplesmente por falta de comunicação. E acho que isto é o grande ponto do livro e depois da série. Eu amei a série, acho que ambos foram representados
muito fidedignos àquilo que eu tinha imaginado na minha cabeça quando estava a ler o livro. Apesar da série ser só uma temporada e acho que eram 10 episódios, o que pode parecer curto para representar esta história, eu acho que foi tipo timing perfeito. Basicamente é quase como se cada episódio representasse ali uma fase Uma época. do livro, uma época, e foi bastante bem explorado. E temos uma rawness, como é que se diz em português? Está muito cru, tipo, ou seja, temos cenas sexuais explícitas, temos muito detalhe que, por exemplo, a Sally Rooney também foca muito nos livros. Eu acho que uma das grandes vantagens que ela tem é o facto de pegar em pequenos pormenores, tipo reações físicas que tu tens em certos momentos e que te indicam o que é que aquela pessoa está a sentir. E ela também faz isso muito bem. Ela, quem adaptou a série, faz isso muito bem a nível visual. E pronto, acho que não tenho muito mais a dizer. Eu tenho. Pois, agora cuidado que veio o rage da Andrea e o rant sobre esta situação. Eu considerei Normal People da Sally Rooney a adaptação para a série como duas más adaptações. Está no meu top 2. E mesmo assim ainda somos amigas. Isto porque, assim, não é o meu livro favorito de Sally Rooney, o Normal People, mas, apesar disso, eu gostei bastante. Concordo com todos os pontos que tu descreveste em relação ao livro. As personagens nunca são preto ou branco, é tipo 50... Há muito grey area ali. Há 50 tons de cinza. Cuidado com os chicotes. E aborda temas importantes e lá está, ela também capta muito bem essas nuances de microexpressões que uma pessoa tem e isso efetivamente em papel torna-se mais engraçado de ler. Mas eu não gostei da adaptação. Não. Shame! Eu li primeiro o livro e depois vi a adaptação, vi a série, mas eu achei as personagens, apesar de look and feel estava lá. Estava match? Sim. Ok. Mas achei as personagens super aborrecidas na série. E tipo, todo o ritmo o pace da série achei aborrecido. Achei que havia mais tipo... Eu acho que essa é a magia. Mas se calhar eu não percebi bem o livro, mas eu achei que havia ali mais... Tipo, principalmente da Marianne, que eu achava que era uma personagem muito mais expansiva. Eu por acaso não. Eu sempre a vi muito introspectiva. Eu, no início sim, no secundário sim, mas quando ela passou para a faculdade ela era muito mais dada, mas também para esconder um bocado a insegurança. Era isso, era uma capa contextual. Com 100% de acordo, mas tinha. E eu senti que ela na série era tipo... era mal. Por acaso não senti nada. Pronto. Aborreci-me muito rápido, a modos que nem acabei. Tu é que és aborrecida, pá. Pois sou. Mas não acabei. Não acabei a série, desisti. E... eu vi tudo num dia. Pronto, eu não. Caguei. E aconteceu o mesmo, e ainda pior também um bocado, no Conversations with Friends. Porque pois, esse eu não vi. No Conversations with Friends eu vi 2 episódios e é que... Só que nem meti aqui porque não tinha material suficiente para falar, porque desisti logo. Eu essa não fui sequer. Porque aí nem o cast das personagens eu achei tipo... Estava ok. Não adorei, vi um ou 2 episódios e desisti. Eu só vi tipo a foto do cast e achei também que não batia nada com aquilo que eu tinha imaginado na minha cabeça. Talvez o mais parecido é o namorado da Taylor Swift que faz lá do moço. Sim. Mas mesmo assim, tipo, achava mais velho, mais tipo sujo, visualmente. Ok, já dei um de más adaptações, podes dar então agora vou eu. Olhem, vamos retornar aos tempos áureos de John Green, quando era famoso no meio do meio literário. Nunca li nada dele. Pronto, eu vou ser sincera, eu retomei muito a leitura com o The Fault in Our Stars, a culpa é das estrelas. Porque na altura, fácil de ler, o primeiro livro que eu li em inglês super tranquilo, então entrei ali numa espiral de John Green e li mais 2 ou 3 livros dele. Um deles chama-se Paper Towns, acho que em português é mesmo Cidades de Papel, em que basicamente nós seguimos a história, aquelas historiazinhas de um rapaz e uma rapariga moram na mesma rua, eram colegas desde pequeninos, amigos desde pequeninos, ele tem crush nela, ela depois torna-se popular e abandona. Ele tem crush nela, agora estou mesmo a falar à Casa dos Segredos. Casa dos Segredos. Nada contra, que eu sou grande consumidora de reality show, Trash TV. Vamos continuar. Bom, e basicamente ela descobre que o namoradinho popular lá do high school, do secundário, desculpa, estava a traí-la e tipo volta a retomar contacto com este rapaz e propõe um plano de vingança para
dá cabo do ex-namorado. O que é que acontece? Ela uma noite desaparece e basicamente deixa-lhe várias pistas para ele descobrir onde é que ela está e para a encontrar, e ele pega mais num grupo de amigos e vão numa van e fazem road trip à procura dela. É mais ou menos. Pronto. Assim, resumidamente é isto. Então, o livro é de 2008, o filme é de 2015, do realizador Jake Schreier, acho que é assim que se diz. E temos o Nat Wolff, que faz de Quentin, que é o menino, o personagem principal, e a Cara Delevingne, que faz de Margot, que é a menina. Porque é que este livro é péssimo? Este filme é péssimo, na minha opinião. Porque visualmente é muito estranho. Tipo, as cenas para mim parecem quase todas montagens. Então quando eles estão na road trip, tu notas mesmo aquelas cenas que estás dentro da carrinha a conduzir. Eu nunca vi. Estás no estúdio e está alguém a abanar a carrinha lá atrás para aparecer. Pronto, é estranho. E também mudaram imensas coisas relativas ao livro. Eu lembro-me, eu já vi isto há muito tempo, mas eu lembro-me, por exemplo, o grupo de amigos eram 4 que foram na road trip e acho que no livro, no filme, só foram 3, se não me engano. Portanto, aquilo tem ali algumas alterações que eu acho que não fazem sentido para a história que é, e depois chegas ao fim e estás tipo... Portanto, não vejam, não consumam, o livro também é meio meh, portanto também não vale a pena. Segue, queres dar mais uma? 10 em 10 não recomendo. Exato, a meia nota 0. Quero dar o meu último de más adaptações, que é o The Shining, de Stephen King. Polémico! E porquê é que eu considero uma má adaptação? Apesar de eu achar que, independentemente, o livro e o filme tivessem sido muito bons. Isso é o com o Jack Nicholson. Exatamente, ou seja, só para dar aqui um contexto, o livro foi escrito em 1977, do Stephen King, que foi bem antigo. Ok, eu achava que era já anos 80. Não. O filme, sim. O filme foi feito em 1980 por Stanley Kubrick, o famoso Kubrick. Porquê que eu digo que foi uma má adaptação? Porque apesar de tanto o livro, eu gostei muito do livro, e eu li o livro porque é mencionado em Friends, why not? Vou. O Joey mete-o dentro do frigorífico, do congelador. Não fiz isso. Mas... e depois vi o filme, logo a seguir de ter lido, e apesar de achar uma cinematografia, tipo... incrível. Que é de Kubrick, também, né? Exato, já estamos à espera. Exato. Para uma fotografia excelente, passagem de planos, música espetacular. Não fez jus um com o outro. Tipo, não bateu a bota com a perdigota. No livro, assim, o plot, em geral, também acontece isso. É daqueles que eu já não vou. Agora está aqui o hotel que é assombrado. Mais ou menos. E fala comigo. Mais ou menos. Tanto no livro como no filme, nós acompanhamos um casal com um filho, o Danny, que vão tomar conta de um hotel, que está tipo 0 pessoas dentro do hotel. Faz sentido. Pronto, são os caseiros de lá. O Danny, o miúdo, tem um brilho, ele é especial. É especial. É um menino especial, mas no bom sentido da palavra. Sim, não é... é especial, tem ali tipo uma sensibilidade para o não é mágico, mas tem uma sensibilidade tem para alguma coisa. Está ali desperto. Para o surrounding. E o pai, que é interpretado pelo Jack Nicholson, é um alcoólico em recuperação que não está no melhor estado de mente, mas tipo, está lá, está a acontecer na cabeça dele. Eles vão então para o hotel. E sim, o hotel não é um hotel qualquer, é um hotel que tem meio que vida própria. Não está bem assombrado, porque não há paz, não é o normal assombrado. É quase como se tivesse uma personalidade, desculpa. Uma personalidade própria e super malvada. Tipo, malvadez total. E sendo o Danny especial, tendo o brilho, ele apercebe-se que há alguma coisa de errado e que o hotel... E o próprio hotel sabe... Algo de errado não está certo. Exatamente. E o próprio hotel apercebe-se de que, sendo o Danny especial, também tem ali... Eles têm ali uma dinâmica muito, muito peculiar. Ok. Pronto, isto é tanto o plot no geral para o livro e para o filme. Pronto. Há aqui só 3 críticas muito rápidas. O Danny, o miúdo, no filme, parece meio que tipo meio um vegetal. É tipo... Tá meio... Tem 0 profundidade, não... Pá, não existe, só lá. Existe e faz... Pronto, é isto. Isso é gosma, pá.
E nós no livro conseguimos ter conseguimos perceber efetivamente o que é que ele pensa, a profundidade da personagem e não é só tipo um gajo que está, um miúdo que está ali e é especial, pronto. E nisso o filme foi um ponto negativo para o filme. No livro também temos a noção, e isto para mim é o pior defeito da adaptação, que é, no livro o vilão principal é o hotel. Sim, É o hotel. essa é a ideia que eu tenho também. E ele usa o pai do Danny, o Jack Nicholson, vamos dizer aqui, já não lembro do nome da personagem, como um meio físico para virar, para obter o Danny. Ou seja, ele faz a cabeça, leva o pai a ficar louco, tipo, com alucinações, com... Aquela imagem que todos temos na cabeça do Jack Nicholson, Crazy Eyes. Exato, mas que no livro, obviamente, por ser um livro, foi muito mais gradual e tu percebes porque é que ele está a mudar, certo, e no filme parece que ele só fritou da boneca. Tipo, um dia bateu com a cabeça na parede e bom dia. Pronto. E ali, nós no livro conseguimos mesmo ver que a personagem, o vilão principal é o hotel e o pai é só um meio para atingir o fim, que é o filho. E no filme isso não aconteceu. Pronto, parece que o Kubrick decidiu, e isto foi uma crítica até do Stephen King, que o Kubrick decidiu focar-se muito mais nas personagens e transmitir a malvadez pelas personagens, quando que no livro isso não acontece. Quem é o mal da fita foi... Exatamente. Estava no hotel e o espírito mau do hotel. Então... Espera aí, eu depois corto algumas coisas aqui. Não te preocupes. Então, agora vou para o meu último, que é o The Circle, acho que em português é mesmo O Círculo, do autor Dave Eggers, que basicamente é um livro que fala sobre uma empresa que, segundo o que eu li na altura, é suposto representar a Google. No fundo, acaba por dominar um bocado o mundo, com a ótica de um dilema moral que, no fundo, é tu podes ser bom, mas podes ser ainda melhor se tiveres todo o controle e todo o conhecimento. E isto implica, no fundo, uma observação de toda a gente em toda a parte do mundo, com registros tipo guardados, etc. Já não está muito longe. Pois, no fundo isto é quase uma distopia num futuro bastante próximo. E basicamente nós seguimos uma personagem principal, que é a May Holland, que no filme é representada pela Emma Watson. Exato, cheers para ela. Que basicamente tinha um trabalho boring num call center e acaba por entrar no The Circle. Basicamente, como ela é newcomer, nós vamos acompanhando todo o desenvolvimento dela enquanto pessoa mundo normal versus pessoa que entra naquele escritório físico, que ainda por cima é completamente... Aquilo literalmente é um circle com muros altíssimos e eles têm tudo lá dentro para não terem necessidade sequer de sair, nada. O filme é de 2017, do realizador James Ponsoldt, não sei dizer. O livro é de 2013 e a outra personagem principal é o Eamon Bailey, que no fundo é o CEO desta empresa do The Circle, que é representado pelo Tom Hanks. Porquê é que eu achei que isto não é uma boa adaptação? Apesar do Tom Hanks e da Emma Watson serem ótimos, e eu acho que o acting deles estava incrível, houve algumas coisas que não bateram muito bem com o livro e acho que a profundidade do dilema moral é muito maior no livro em si. Para vocês terem noção... O livro é grande também, não é? Sim, a minha edição é a edição de bolso e é em inglês, mas... Exato. E basicamente eu acho que a minha tem tipo 400 e qualquer coisa páginas, portanto ainda é grandinho, e acho que isso é muito mais explorado e tu começas a sentir muito mais a tensão do género, aquela pessoa entra ali, é completamente virgem àquele mundo e depois devagarinho, tipo, o pai dela tem uma doença, acho que é degenerativa e começa a perder capacidades motoras. E eles começam a dizer, tivemos a ver o file do teu pai, temos aqui esta informação toda e podemos... E ela começa tipo do género, como é que vocês chegaram a esta informação? E aquilo começa a escalar. Eles dentro da empresa começam todos a usar câmaras ao pescoço. Quem não usar a câmara é logo tipo alerta CM, né? E portanto aquilo tem uma profundidade muito maior. E acho que isso deveria ter sido explorado mais no filme, que acaba por viver muito mais de elementos visuais, tipo, tu tens, por exemplo, shots em que é como se estivesses a fazer, tipo, fan cam, a ver a câmara deles próprios, que acho que não acrescenta muito, acrescentava muito mais se aquilo fosse uma coisa muito mais tensa, sabes, quase como um thriller psicológico, sim. que não é, mas acho que a vibe teria ficado muito melhor se fosse assim. Aquilo é bué lively, é super leve, a forma como é contado, e acho que não faz sentido para o tipo de dilema moral em que estamos a ser colocados.
Portanto, é por isto que eu achei que não foi. Recomendarias mais então O livro. o livro? Se bem que, atenção, eu não acho que o livro também seja uma obra-prima da literatura, mas acho que se lê bastante bem. Olha, é um bom livro para sair de reading slump, por exemplo. Acho que se lê bem, tipo, a história é perceptível, é contada de forma direta, sem grandes rodeios e, portanto, acho que é nice. Pronto. E pronto. Agora, vamos entrar aqui nos 2 livros que gostávamos de ver adaptados. Go, Andreia. Exato. Eu tenho, por acaso tenho 3, desculpa, entusiasmei-me. Pumba. The Secret History de Donna Tartt. Yes. Sim. Também é o teu? Não. Não me lembrei desse, mas sim, por favor. Acho que ainda não foi feito porque é um livro com um pace também muito complicado, mas... Sim. E acho que faria muito mais sentido ser série do que filme. E acho que vai ganhar muito com a fotografia, com a imagem. Também. Depois tenho Tender is the Flesh, de Agustina Basterrica. Eu sei que tu não gostaste deste livro, por recomendação Mas acho minha. que em filme ia ficar muito melhor, honestamente. Porque isto é um livro muito, muito gráfico e chocante, tipo, choca. Para mim, pelo menos para mim, chocou-me a dinâmica do livro e acho que se aconteceu isso em livro, então em filme ou série ia chocar ainda mais. E eu gosto muito deste livro, apesar de tu não Mas eu teres acho que o gostado. filme e a série devia ser muito gráfico. Porque Tá, acho que ia viver disso. Sim. E o personagem principal menos amorfo. Pronto. E tenho finalmente Educated, da Tara Westover, que apesar deste livro ser tipo uma memoir, acho que ela conta de uma maneira tão narrativa e não tão história. Sim, e parece não... quase um romance literário sim, e não sim. tanto. E a história dela eu achei bastante fascinante e acho que funcionaria muito bem em filme. Boa. Do meu lado tenho Almond, do Son Won Pyung, acho eu, que eu adorei. Aliás, quero tatuar o nome do livro tal como está na capa, eventualmente alguns em mim. E que acho que em filme tinha tudo para resultar, ou em série. Porque basicamente nós seguimos um miúdo que não sente emoções. Sim. E tem as amígdalas do cérebro que gerem a parte das emoções, ou só uma, muito mais pequenina do que toda a gente. E portanto, eu acho que era muito giro de ver a evolução e seguirmos aquela personagem, por exemplo, em série, ir acompanhando o desenvolvimento dele e a forma como ele lida com isso. Acho que ia ser incrível. E eu, por acaso, não tenho a certeza se isto já não tem um filme coreano. Eu tentei pesquisar, acho que não, mas li alguns que acho que isto era inspirado em. Portanto, Ok. E a segunda que eu trago é The Heart's Invisible Furies, de John Eu pensei nesse, mas acho que ia ser muito difícil conseguir essa história em formato série ou filme. Eu acho que série ganhava porque conseguias fazer a evolução física e de idade da personagem. Mas eu acho que tinha tudo para ser uma ótima coisa. Agora, eu via. Acho que o cast do gajo principal, que agora está-me a esquecer o nome, tinha que ser uma pessoa muito atísica, que soubesse ser irónico ao mesmo tempo demonstrar sentimentos. Ou seja, tinha que ser um bom mishmash. É assim, na segunda temporada fazemos um episódio que é livros que gostássemos de ver adaptados, tipo o seguimento disto, mais isto. E trazemos cast. Bora. Olha, bem giro, gostei. Vamos ser. Malta, atentem, esperem pela segunda temporada. Okay. E por fim, filmes que nunca vou ler o livro, vou eu? Sim, vai. Muito rapidamente, The Perks of Being a Wallflower, do Stephen Chbosky, porque o filme está absolutamente incrível e, portanto, acho que também tem um bocado de plot que já sabes do filme e não precisas ler o livro. E segundo, é tudo o que seja Maze Runner, porque eu já levei com aquilo tanto tempo na televisão a toda a hora que uma pessoa já não tem vontade e também já não ia ter porque aquilo é meio fantasia, mas pronto, já estou farta. Tiraste essa mesmo do baú. Do baú da TVI. Pensei o que é que eu andava a ver ultimamente e depois também, Hollywood está carregadinho Maze Runner, já estou farta daquilo, não quer mais. Eu já disse um deles, que foi o Gone Girl, pronto, já falámos sobre isso, e tenho aqui também o Dune. Pois, já não vi nem li. Eu vi a primeira parte, vai sair agora a segunda. Lá está, a fotografia também está incrível. E eu não vou ler porque é muito extenso, é muita personagem. E se eu já fiquei confusa no filme... Mas acho que o livro, pelo menos o feedback que eu ouvi assim em geral, é que o livro está melhor. Acredito que sim. Porque o filme é muito pouco explorado. É mesmo isso que tu dizes. É mais beleza visual, fotografia e imagem do que outra coisa. Mas eu não sei se estou investida o suficiente para ir para um calhamaço desses. Certo. E mas as capas do Dune são muito lindinhas. E trago aqui uma menção honrosa só da minha parte, que é a saga Twilight, que eu gosto muito dos filmes. Não vai acontecer os livros, porque já tenho os filmes.
E a trilogia de Lord of the Rings, de Tolkien. Também não vou ler isso. Nesta nota, só uma adenda minha, que é o A Little Life também podia ter um filmezinho. Mas isso é do coisa anterior. Podia ser lindo. Eu sei, mas por isso mesmo é que é uma adenda, não íamos falar outra vez do A Little Life. Portanto, Tá bem. Só deixar aqui a menção honrosa. Ok. E estamos. Passamos então Segue para o Mary Fuck Kill. Eu trago-te aqui duas coisas. Trago um Mary Fuck Kill, bem basiquinho e estúpido. E por isso estou a compensar depois com preferias. Ok. Portanto, vai ser aqui os dois. Um mix and match. Vamos embora. Então, Mary Fuck Kill, livro, filme ou Timothée Chalamet? André, desculpa lá. Essa para mim é bastante fácil. Por isso é que eu trouxe outra. Timothée para foder ao máximo. Óbvio. Minha crush da vida. Depois vamos pôr o Kill, o filme. E vou casar, obviamente, com o livro. Pronto. Done. Fácil. No pun intended. Done. E aqui o preferias é... Diga. Ler sempre o livro e nunca ver o filme, ou ver sempre o filme e nunca ler o livro? Essa para mim também é fácil. Eu preferia sempre ler o livro e nunca ver o filme, porque eu já não vejo filmes na minha vida praticamente. Tu és muito aborrecida. Não dá para fazer nada contigo. Não estudou bem este episódio. E agora almoou e eu já não vou ter almoço aqui no agregado dela. E bem, vou comer a comida dos cães. Vamos ração. Pronto, tá. Tá. Deus, olha, malta. Esperamos que tenham gostado. Até ao próximo. Esperem pelos créditos. É isso. Wink, Bye. wink. Tchau.